vê um alimento sendo preparado, a gente está preparando aquele alimento, a gente já está pensando, que a gente falou ontem, né? Que tudo começa no pensamento, mas antes do pensamento vem o ambiente, lembra? Uhum. Então, é exatamente isso. Eu estou num ambiente agora de preparação desse alimento, né? Vem o pensamento, puxa vida, vai ficar muito gostoso. Quando eu penso nesse vai ficar muito gostoso, a emoção já vai surgir, a emoção daquele, eu saboreando isso. Outro conhecimento, um outro sinal é o adoecimento recorrente. Pessoas, por exemplo, que estão aquelas ites da vida, bronquite, rinite, sinusite, etc., né? Essas coisas significam que existe um acúmulo de toxinas. E a gente já viu há pouco que toxina ela é eliminada pela urina, pelo suor. Mas o que promove a tu urinar mais e suar mais? É simplesmente a quantidade de água. Então é interessante a gente saber que beber água em quantidade suficiente faz com que o corpo elimine toxinas corporais de forma contínua, está sempre eliminando. Isso acontece porque os órgãos trabalham filtrando determinados resíduos. A gente estava falando como uma máquina agora há pouco, né? Para uma máquina funcionar, ela precisa de combustível. Para o carro funcionar, né, ele precisa de água. A não ser o Fusca. Eu tenho um Fusca, viu? O meu Fusca não precisa de água. Mas ele precisa de óleo e gasolina para funcionar. Ah, então. Algum fluido precisa, né? Com certeza, né? Então, as pessoas precisam entender que o corpo desidratado ele vai exigir um trabalho extra de outras áreas corporais que acabam utilizando o quê? A água de outras partes do corpo, provocando um desequilíbrio metabólico. Então, isso terá como uma consequência uma falência parcial, né? E se tiver essa falência parcial for muito contínua, essa falência pode ser total de algum órgão, né? E isso tudo, poxa vida, né? É muito perigoso, né? Tu tem uma falência, por exemplo, de um órgão importante como o fígado ou os rins, né? Então, o coração, né? Então, tudo isso, aquelas pessoas, por exemplo, que gostam de jogar só no final de semana, pessoas que tiveram ou têm aí uma parada cardíaca, né, num jogo de futebol, por exemplo, num exercício intenso, né? Então, tu vai averiguar, eram pessoas que tomavam pouca água, eram pessoas porque se falta água, faltam nutrientes, né? Então, e nutrientes, por exemplo, como o iodo e magnésio, que são importantíssimos para pessoas que fazem atividade física, puxa vida, né? Então, tu vai averiguar, eram realmente pessoas que tinham como praxe tomar pouca água, né? Outro problema são aquelas pessoas que normalmente elas reclamam de problemas digestivos ou intestinais, né? Tanto a digestão como a hidratação, elas começam pela boca, né? A gente já sabe agora, acabei de falar essa frase, né, que a água é o melhor facilitador metabólico que existe na natureza. Para que o processo metabólico do estômago e do intestino funcione de forma adequada, a ingestão de água, então, de forma suficiente, voltando à equação do peso vezes 35, ela se faz necessária. Então, uma pessoa que bebe pouca água ou não bebe água, inclusive isso acontece, tá? Pessoas que passam 2, 3 dias sem beber água, né? Vão ter problemas. Olha, é certeza. Algum problema relacionado com o sistema digestório vai ter. Algum problema. Azia, queimação, indigestão, prisão de ventre, alguma coisa vai acontecer, né? Porque sem uma hidratação adequada, a quantidade de muco no estômago, por exemplo, ele diminui. E ele vai fazer com que o ácido estomacal, que
que antes era protetor, porque tinha quantidade de água suficiente, agora se torne agressor. E como agressor, as paredes do estômago vão ter problema. Vão sofrer, né? Mas vão óbvio, sofrer. Né? E os danos são importantes, né? E dependendo da quantidade de tempo que a gente vai, esses danos eles podem chegar a ser irreversíveis. A gente não pode, né? Daqui a um pouco tu tá com um problema sério aí, tu tem que tirar o estômago. Né? Verdade. É um problema, né? Então, depois disso, esse processo, ao atingir o intestino, como a gente vê muita coisa aí, como câncer de colo, etc., né? Produzirá aquela má evacuação, pode resultar em problemas mais sérios. Eu não sei se tu conhece, eu conheço, o meu compadre teve problemas sérios de hemorroides. Ainda bem que eu não falo o nome dele aqui, mas agora quem sabe que é o meu compadre, mas eu tenho vários compadres. Então... Eu não sei, ó, saiu uma pessoa da live agora, eu acho que era o teu compadre. É verdade. Ô Edson, deixa eu te falar uma coisa. E isso que eu vou falar, tá? Eu vou compartilhar. Não é científico, não tem estudo sobre isso. É uma alucinação minha, tá? Quando tu falou assim, ó, que a digestão ela começa na boca. Eu vou fazer uma alucinação, tá? Vou compartilhar. Eu alucino que ela começa quando a gente tá pensando em preparar o alimento. A gente começou a pensar em preparar o alimento, eu acho que o organismo ele já vai se engrenando. Aí a gente começa a cortar uma cebola, começa a cortar um tempero, começa a separar as coisas, ele vai entendendo que, opa, vai rolar alguma coisa. E aí tu começa a sentir o cheirinho, os teus sentidos começam a trabalhar para ti. E até chegar o momento de receber aquele alimento, eu vou chutar, tá? Eu gosto de fazer comida e eu demoro um pouco, mas eu vou chutar uma pessoa que faça comida rápida em 30, 40 minutos. Eu vou chutar que esse período de 30, 40 minutos também é muito importante, porque essa alucinação que eu tô compartilhando contigo e com todo mundo que tá nos ouvindo, eu fiz o teste em 2 ou 3 vezes. Eu sei que é muito pouco, mas eu percebi no meu corpo que quando, por exemplo, eu pego o celular, eu pego o telefone e ligo para um desses aplicativos que tem para solicitar comida, do qual eu não faço nenhum desse processo. Eu só penso no que eu vou comer porque eu vou pedir e já esqueço, porque eu continuo trabalhando, daí, né? É coisa muito errada e não faço mais. Aí eu não fiz esse processo de pensar no alimento, não fiz o processo de cortar, de preparar, de sentir o odor, de me preparar organicamente para isso. E aí chegou o alimento, eu só, coloquei ele para dentro. No momento que eu coloquei ele para dentro, ele pode ser um alimento, vamos supor que tem um escalonamento de 0 a 10 de saudável, ele pode ser 7 ou 8 saudável. Mas o meu organismo, ele não está como um todo preparado para receber isso, porque eu não fiz o processo com ele. É quase com aquele processo que a gente tem, que as mães fazem conosco, e a gente vê tanto aí, de repente tu até faz com a tua neta, que é de ter um ritual pro soninho, um ritual para tomar banho, um ritual para não sei o quê. Então nós, o indivíduo humano, ele pode não parecer, mas nós temos rituais, e o organismo como um todo, seja celular, seja qual for o processo orgânico dentro de nós, ele tem um certo caminho para ser trilhado, e quando a gente ceifa isso, de uma forma ou de outra, eu senti por não ter proporcionado esse tempo devido ao meu organismo para se preparar para receber então esse alimento. Lembrando, isso é só uma alucinação minha, testei 2, 3 vezes, senti já a diferença, porque eu presto muita atenção no meu corpo, não tem nada científico, possa ser que venha em algum momento, mas eu gostaria de ter compartilhado isso daí contigo e com todo mundo aí. Eu tô alucinando contigo também. porque isso é uma realidade. Isso que tu falou é bem interessante mesmo, né? O fato, por exemplo, das glândulas salivares, elas começam a trabalhar realmente na preparação do alimento. Perfeito, isso aí que tu colocou. Né? A gente vê um alimento sendo preparado,
a gente está preparando aquele alimento, a gente já está pensando, que a gente falou ontem, né? Que tudo começa no pensamento, mas antes do pensamento vem o ambiente, lembra? Uhum. Então, é exatamente isso. Eu estou num ambiente agora de preparação desse alimento, né? Vem o pensamento, puxa vida, vai ficar muito gostoso. Quando eu penso nesse vai ficar muito gostoso, a emoção já vai surgir, a emoção daquele, de eu saboreando isso. Perfeito que tu falou, não é alucinação, tá perfeito, isso já tô assinando embaixo aí. Tamo louco junto, então. Já vamos escrever isso para colocar nos anais da ciência aí, tá tranquilo. Opa, vamos lá? Mas muito bom a tua observação. Tu já ouviu falar na frase envelhecimento precoce? Já ouvi falar, Edson, envelhecimento precoce, já ouvi. Pois é, eu acredito que todos que estão nos ouvindo aí já escutaram essa frase. E ela tem essa conotação mesmo, é envelhecer antes do tempo. Tá? E aquele que nós estamos falando agora, pessoas com 80 anos, com uma pele, praticamente com uma pele hidratada, né? E pessoas com 20, 30 anos com aspecto de muito mais idade, né? E aí você vai averiguar aquilo que eu falei das pessoas que jogam futebol só para o final de semana. Não bebem água, ou bebem muito pouca água, né? E ao passar do tempo, a quantidade corporal de água, ela vai diminuindo naturalmente. A gente conversou sobre as crianças, né? O bebê nasce com uma quantidade de água no corpo acima de 75%. E ao passo que a gente vai envelhecendo, essa porcentagem ela pode chegar próximo dos 50% numa idade avançada. Isso ocorre, como eu comentei antes, né? Porque o metabolismo diminui. E um dos motivos que o idoso não sente sede, né? Então, o correto e isso vale também para o exercício físico, é interessante isso. Como tu disse, não tem nada científico nisso, né? Mas eu sempre digo para quanto mais idade você tem, mais exercício físico você tem que fazer. Tá? Isso é uma hipótese que eu estou lançando e estou estudando nela. Tá? Mas o correto também, em relação à água, é na medida que a gente envelhece, a gente deve aumentar a ingesta de água, mesmo sem sentir sede, porque um corpo desidratado é perda de saúde. Né? Então, pessoas que tomam remédios de forma contínua, coração, hipertensão, diabetes, intestino, estômago, várias outras coisas, poderiam, olha só a minha frase que eu vou colocar aqui, essas pessoas poderiam não tomar esses remédios se fizessem essa coisa simples e fácil, que é beber água de forma adequada e suficiente. Ela não pode ser apenas tomar água, mas ela precisa ser suficiente. Mas como eu já tinha colocado, infelizmente na prática clínica isso muitas vezes é negligenciado.